Boa noite, meus amigos e amados ouvintes da Palavra de Deus. É com muito prazer que mais uma vez estou aqui nessa praça, onde sempre venho fazer os meus vídeos, para levar até vocês um alimento saudável, uma comida boa, uma comida espiritual, levar até vocês uma palavra de ânimo, uma palavra de compreensão, uma palavra de Deus. Hoje eu vou fazer um comentário um pouco mais breve, porque eu estou com um tempo um pouquinho curto. Estou em horário de almoço e eu aproveito sempre esse horário para levar até vocês aquilo que eu medito durante o dia, que eu peço a Deus durante a noite, que eu busco nas Sagradas Escrituras, para levar até você, amigo, ouvinte, amante da Palavra de Deus, uma palavra certa, uma palavra na medida, uma palavra que não vai deixar você em dúvida, muito pelo contrário, ele vai tirar a sua dúvida, tá vendo? Eu tenho um post na minha página chamada Entendendo a Bíblia falando sobre isso, mas gostaria de passar em vídeo para você, amado irmão. Você gosta de estudar a Palavra de Deus, não gosta? Você gosta, quer e deseja entender melhor a Palavra de Deus, não é isso? O que eu vou falar aqui para você agora é para você dar uma analisada mais profunda, para ver se eu tenho razão ou não tenho razão naquilo que eu vou te explicar agora, ok? Imagina comigo, eu gostaria de falar primeiramente para você que pratica religião, você que faz parte de uma denominação religiosa, qualquer seja o nome dela, que tenha um ajuntamento, que tenha horários, que tenha cultos, que tenha dirigentes, que tenha pessoas te instruindo, usando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ok? Principalmente para você. Lógico que todos os ouvintes, amantes e praticantes da Palavra de Deus também podem usufruir dessa palavra, tá bom? Quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabendo que Mateus e João foram discípulos de Jesus, escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, fizeram parte dos 12 apóstolos, aqueles embaixadores enviados por toda a nação de Israel na época de Jesus para pregar o Evangelho e anunciar Jesus Cristo para o povo daquela época, principalmente para que eles entendessem quem estava na terra. Marcos e Lucas eram discípulos de Jesus, mas não fizeram parte do grupo dos 12. Eram discípulos que foram chamados, escolhidos também, em outra situação, em outra época, mas que escreveram seus livros. Mateus escreveu seu livro, viveu com Jesus, viu as obras de Jesus, ouviu as palavras de Jesus, viu os milagres de Jesus e escreveu, assim como João. Já Marcos e Lucas pesquisaram, procuraram, buscaram entendimento, perguntaram para outras pessoas, para muitos daquela época, e escreveram seus livros. O que eu quero fazer você, amigo, ouvinte da Palavra de Deus, meditar é o seguinte: as denominações religiosas, pentecostais ou não pentecostais, essas tradicionais ou não, mas todas as religiões, todas as denominações que baseiam suas pregações e seus estudos nos 4 evangelhos. Você imagina o seguinte: quando a denominação religiosa quer falar para você que você tem que pagar o dízimo, que você é devedor do dízimo, que o dízimo é bíblico, ele vai falar para você que o dízimo está no Novo Testamento. Ele vai citar para você Mateus 23, por exemplo, quando Jesus repreende os escribas e os fariseus, dizendo que eles davam o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, e esquecia as coisas mais importantes da lei naquela época, que era a justiça e a misericórdia. Jesus incentivou eles a continuarem praticando o dízimo, Mateus 23, mas falou para eles não esquecer da parte principal, que era a justiça e a misericórdia. Quando Jesus apoiou o dízimo em Mateus 23, eu quero levar você, amigo ouvinte, a raciocinar da seguinte maneira: quando Mateus escreveu isso,
Mateus escreveu o seu livro pelo menos 20 anos depois de Jesus ter subido aos céus. Então Jesus não estava mais na terra quando Mateus escreveu o seu livro, assim como Marcos, Lucas e João. Então, quando Mateus está escrevendo o seu livro, mais ou menos 20 anos depois que Jesus subiu aos céus, Mateus volta com a sua mensagem ao passado, quando Jesus estava vivo, quando ele andava com Jesus, quando Jesus defendeu o dízimo diante dos fariseus. Então Mateus faz uma memória, ele leva as pessoas a meditarem que Jesus fez isso quando Jesus estava na terra, vivo. Então Jesus ainda estava dentro da lei do Antigo Testamento, debaixo da lei do Antigo Testamento. Então ele precisava defender e cumprir todos os preceitos da lei. O dízimo era um desses preceitos. Então ele defendeu o dízimo. Mateus lembrou que Jesus defendeu o dízimo quando ele estava vivo. Mas Mateus não escreveu que Jesus estava defendendo o dízimo para que você ou eu praticássemos o dízimo. Não. Porque quando Jesus estava vivo, ele precisava praticar o dízimo, as leis, as liturgias. Tanto que aos 8 anos ele foi apresentado ao templo, que era uma obrigação. Ele foi circuncidado ao 8º dia, que era uma obrigação da lei. Todo macho primogênito tinha que ser circuncidado. E Jesus foi circuncidado, segundo a lei, porque ele estava debaixo da lei. Ele precisava cumprir esses requisitos. Batismo em águas. Jesus falou que ele estava sendo batizado para cumprimento de justiça, não porque ele precisava do batismo quando ele estava vivo. Todos os demais precisavam do batismo em águas até que Jesus morresse na cruz. Ele só se batizou em água para cumprimento de justiça. Os outros tinham que se batizar para cumprimento da lei, porque estavam debaixo de delitos e pecados. Jesus não. Então Jesus se batizou, circuncidou ao 8º dia, foi apresentado ao templo, praticou todas as liturgias do Antigo Testamento, da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Então Mateus está apenas lembrando as pessoas de que Jesus defendeu o dízimo quando estava vivo. Então quando você lê Mateus hoje, ou as religiões pregam para você Mateus hoje, elas estão pregando como se Mateus estivesse falando para você hoje: olha, Jesus defendeu e obrigou e mandou pagar o dízimo, está no Novo Testamento. Você vai lá na divisão da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, aí você vai ver a divisão. A divisão começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus, Marcos e Lucas e João, amados, não faz parte do Novo Testamento. Eles não fazem parte do Novo Testamento. Eles fazem parte do Antigo Testamento. Todas as mensagens que eles pregaram dentro dos seus livros se referem ao Antigo Testamento. Então Mateus, Marcos, Lucas e João estão encerrando o Antigo Testamento. Você abrindo Lucas, o Evangelho de São Lucas, 24, versículo 44, Jesus disse assim, ó. Lucas foi lá, fez uma pesquisa, né? Saiu pesquisando e alguém falou para ele que Jesus disse assim, ó. Quando ele estava naquele caminho de Emaús, que apareceram aqueles 2 discípulos 3 dias depois da ressurreição, Jesus falou para ele assim, ó, tardos e necios de coração, para entender tudo que a Escritura diz. Ele falou, porque convinha, Jesus falou assim, ó, porque convinha que de mim se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, para você entender que naquela época só existia o Antigo Testamento. As 3 divisões principais do Antigo Testamento eram a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Eram os 39 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Era com isso que Paulo pregava, era com isso que os discípulos pregavam, era com isso que os apóstolos pregavam com o Antigo Testamento. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão encerrando o Antigo Testamento. As coisas que eles falam ali dentro dos seus livros se referem ao Antigo Pacto, porque todos eles encerram com a morte e ressurreição de Jesus, ou com o final da história de Jesus na terra. Então não se engane, meu amigo, não se engane. Mateus, Marcos e Lucas e João não fazem parte do Novo Testamento.
Eles escreveram os seus livros depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas eles escreveram os seus livros contando a história de um homem que era judeu, que quando estava vivo, estava debaixo da lei, precisou cumprir a lei. Por isso é que eles escreveram tudo aquilo sobre Jesus nos seus livros. Vocês entendem? Então veja bem, então eles não estão escrevendo aquelas coisas para você. Tá ok? O amor ao próximo é geral, é para todos, correto? O amor ao próximo, a compreensão, a amizade, as orações, a busca, tá ok? Mas leis, regras, preceitos, liturgias que você encontrar nos evangelhos estão ligadas diretamente a Jesus Cristo estando debaixo do antigo pacto. Depois, quando Jesus morreu e ressuscitou, todas as cerimônias, todo o cerimonialismo que estava ligado à lei de Moisés, aos profetas e os salmos foram extinguidas. Não se engane. A religião fala que você tem que se batizar em água para ser salvo, pagar dízimo para ser salvo, cumprir liturgias para ser salvo, como ceias, como apresentação em templos, entre outras coisas. Então você imagina que se você tiver que batizar-se em águas, pagar dízimos, praticar ceias, estar dentro de um templo, fazendo obras religiosas para você ter certeza que você vai morar no céu com Deus, e é isso que eles ensinam para você, eu digo para você com toda certeza, você terá uma grande decepção no final. Você está praticamente anulando a obra de Jesus Cristo. Você está dizendo que você, fazendo obras, praticando, lutando, se santificando, você está garantindo que as suas obras poderão te salvar. Então, nesse caso, você está anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Você está dizendo que Jesus não comprou todas as almas, que ele não venceu o inimigo, que ele não desfez as obras do diabo. Está entendendo? Então, é você que vai desfazer? É você? Não. Não, você já foi comprado, já foi salvo. O que você precisa fazer é aceitar isso, acreditar na obra que Deus fez através de seu Filho e seguir uma vida quieta, sossegada, de honra, uma vida de sinceridade, de verdade, de justiça e, principalmente, desviar-se do mal, de todo mal, pensamento mal, conversa mal, reunião mal, obras más. Você precisa se desviar. Você se desvia nessas obras, mesmo que você venha errar, mesmo que em algum momento você venha praticar alguma falha, mas você está lutando por aquilo que é certo, porque essas energias que querem fazer você cair, são aquelas energias que querem fazer você desacreditar do que foi feito para você, para que você chegue desanimado diante de Deus, para que você chegue sem esperança diante de Deus. Não precisa. Não precisa. Jesus comprou a sua alma. Está comprada, selada e garantida para o dia do juízo final. Basta que você acredite. E se você acreditar piamente de todo o seu coração, o Espírito Santo vai entrar dentro de você, vai modificar a sua mente, vai modificar a sua alma, vai te dar certeza absoluta disso e você vai ter uma vida verdadeira, sincera, correta e de paz diante de Deus, mesmo com lutas e com tribulações. Mas você vai ter a certeza que o Espírito Santo vai lhe dar, tá bom? Não esqueça, hein? Os 4 evangelhos encerram o Antigo Testamento. Eles não começam o Novo Testamento, tá ok? O Novo Testamento começa lá para Atos Apóstolos, quando os discípulos começam a agir depois que Jesus subiu, tá ok? Mas os evangelhos fazem parte do Antigo Testamento. Dá uma estudadinha, dá uma pesquisadinha, dá uma aprofundada, que você vai ver que eu tenho razão. Tá bom, amigo? Tá bom, companheiro? Tá bom, amantes e praticantes da Palavra de Deus? Muito obrigado. De coração. Que Deus abençoe você e a mim também. Beleza? E vamos junto. Vamos lutar por isso. Ok? Boa noite. Até logo.